Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Jó, no capítulo de número 38. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, nesse início de tarde, essa bênção, irmãos, que o Senhor nos proporciona de poder vir à sua casa para celebrar a nossa fé, para a glória do nome de Jesus. Eu costumo dizer que já era muito o Senhor ter nos salvado, mas ainda Deus nos dá a oportunidade de participar da igreja, é um privilégio ainda maior, né? Como se não bastasse, o Senhor nos dá ainda o privilégio de conhecê-lo, de ser íntimo dele. Isso é um privilégio ainda maior. E ainda ele permite com que a gente possa falar a respeito dele, né? Ele nos fez ministros, a cada um de nós, ministros da sua palavra, para ministrar àqueles que não conhecem ao Senhor a sua palavra. Isso já é um privilégio e Deus só vai acrescentando, porque é de graça em graça para a glória do nome de Jesus. Também agradeço ao nosso pastor pela oportunidade. Muito obrigado, pastor, por nos permitir estar aqui nessa manhã. Acompanhe comigo aí, capítulo 38, os primeiros versículos desse capítulo 38. Nós vamos numa rápida meditação. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é bastante interessante do ponto de vista, de qualquer ponto de vista, né? Mas principalmente quando nós observamos a vida de Jó, e nós nos lembramos de tudo que ele passou na sua vida, todo o sofrimento que ele incorreu por conta da sua fidelidade para com Deus. No capítulo 38, então, o Senhor finalmente aparece a Jó, e é aquele momento que a nossa expectativa ficaria, né? Agora Jó finalmente vai saber por que ele passou tudo que ele passou e por que ele sofreu tudo que ele sofreu. Agora Jó vai receber resposta porque foi que Deus permitiu que ele viesse como filhos dos seus pais quando mudaram para os Estados Unidos. É agora que Deus vai dar resposta a ele, porque é que a porta ainda de um documento para que ele entrasse na faculdade não abriu. Agora ele teria a resposta de Deus, porque é que no dia a dia, morando e servindo a Deus num país estrangeiro, ele tinha que sofrer tanto. Enfim, ele finalmente teria a resposta de todos os seus trabalhos e de todas as suas lutas. Mas ao contrário da expectativa de cada um de nós, e se você não teve a oportunidade de ler o livro de Jó, leia desde o começo, é uma delícia. E depois de todas as filosofagens que ele fez junto com os seus amigos e todas as respostas que eles tentaram encontrar, finalmente, quando Deus aparece a dar uma resposta para Jó, Deus começa a fazer perguntas. Finalmente, quando nós chegamos àquilo que parecia o final da história, Deus começa a fazer perguntas. E aí, os teólogos coçam a cabeça, os filósofos ficam sem entender, aqueles que gostam da didática e da pedagogia entendem que você faz perguntas para levar a pessoa a um conhecimento e buscar com que ela tenha a percepção de querer saber o que é a resposta disso. Mas o fato é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos num Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, não é? E que conhece, está em todos os lugares e sabia exatamente por tudo que Jó passou. A questão é por que Deus faz perguntas. Desde o Gênesis capítulo 3, nós vemos Deus perguntando ao homem: Adão, onde é que você está? E depois, por diversas passagens da Bíblia, o Senhor indaga o homem e questiona o homem, não só nos seus caminhos, mas quanto também a respeito do seu coração. E nessa manhã, nesse início de tarde, nessas rápidas palavras, eu gostaria de trazer ao seu coração algumas perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz nos evangelhos. E faz com que o nosso coração, então, chegue, na verdade, a um conhecimento diferente, que vai nos levar muito além das nossas perguntas. A primeira pergunta que eu separei para trazer para o seu coração nessa manhã foi a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos
quando eles estavam naquele barquinho quase a ir a pique. Capítulo 4, versículo 40 do livro do Evangelho de Marcos. Eles estão fazendo aquela travessia de um lado para o outro, então no meio da travessia o mar se revoltou e veio contra aquela embarcação, e eles imaginavam então que seria o fim deles, que eles certamente iriam morrer. E Jesus estava no barco dormindo. Jesus não estava nem acordado com o balançar das ondas, ele estava dormindo. E eles acordam Jesus e falam assim: Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor não está ligando pela situação que eu estou vivendo? O Senhor não está observando a condição que a minha vida está agora? Será que o Senhor não percebe que a circunstância fora da nossa embarcação certamente nos levará ao fracasso da missão que o Senhor disse que era para nós cumprir? E qual que era a missão? Atravessar de um lado para o outro, naquele momento. E eles acordam Jesus, e Jesus acorda. Você já foi acordado por alguém gritando? Ou então, com medo de alguma coisa? Você já foi acordado por alguém assim: acorda, rapaz, você não está vendo o que está acontecendo? Ou então acorda, você vai perder o horário, né? De vez em quando a gente estava trabalhando lá no Brasil, eu perdi a hora e minha mãe acordava: William, acorda, você vai perder o emprego. Eu acordava assustado, pensando, chegando no trabalho e tudo, né? Já acordou assim, assustado com alguém? E Jesus é acordado por eles: acorda, mestre, não te importa que pereçamos? Ele olha para eles e faz uma pergunta: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? A realidade é que eles, perplexos pela circunstância, não conseguiam enxergar quem estava com eles. Perplexos por conta das coisas que estavam do lado de fora, eles não atentavam para aquele que estava com eles dentro da embarcação. E Jesus olha para eles assim: será que vocês não têm alguma coisa faltando? Não tendes fé? Por que essa timidez quanto ao problema? Por que essa dúvida quanto à questão? Por que esse medo quanto à circunstância? Então Jesus se levanta do barco, aquieta o mar, aquieta o vento. Eles olham um para o outro e falam: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eles descobrem naquele dia? Que Jesus era poderoso, que Jesus podia, que Jesus ele dava conta do problema. Quando eu li a primeira vez essa passagem e vi que o Senhor Jesus Cristo estava dormindo, eu me lembrei de Davi, no Salmo de número 4. Quando Absalão veio contra ele, era aquele momento onde ele escreve o Salmo de número 4, e ele fala assim, no ápice do Salmo, ele fala assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar, habitar em segurança. E o Senhor Jesus Cristo, ao dar essa lição sobre fé, ele nos ensina um princípio muito bonito da palavra de Deus, que para descansar precisa ter coragem. Para descansar em Deus, precisamos ser corajosos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta que eu separei para vocês é: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem, e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16. É importante porque a narração de Mateus, ela é por assunto e ela vai se desenrolando. E o capítulo 15 é quando Jesus cura um cego de nascença e ele unta os olhos daquele cego, e a primeira visão que aquele cego tem é os homens como árvores. Lembra disso? Quando Jesus curou um cego e ele viu os homens como árvores. E logo depois Jesus mais uma vez pediu para ele lavar os olhos, e Jesus então o cego conseguiu ver as pessoas como realmente elas eram. A teologia briga um pouco quanto à questão de por que foi que o cego viu os homens como árvores que andavam, mas o fato é que se você compara a visão de Deus para com os homens no Antigo Testamento, periodicamente e repetidamente Deus compara os homens a árvores.
Compara ele quanto... O Senhor Jesus Cristo fez isso também, comparando quanto aos frutos, com aquilo que produzia, com a maneira como era. E, inclusive, trouxe juízo às árvores que não produziam. Após essa cura, então o cego volta a ver de uma maneira correta. No capítulo 16, Jesus reunido com os seus discípulos, e aqui ele fala, quem vocês dizem que eu sou? Mas na verdade o Senhor Jesus Cristo estava perguntando qual é a imagem que as pessoas têm ao meu respeito. Os homens percebem os homens como os homens. Deus percebe os homens como árvores. Como os homens percebem a mim? Era uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo fazia. Então alguns se levantaram no meio deles e falaram assim, o Senhor é um dos profetas, o Senhor é Elias que retornou. Então Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a pergunta que fica para nós, se eu perguntasse para você quem é Jesus na sua vida, como você o vê? Haveria muitos de nós que falaria, ele é o meu melhor amigo. Outros falariam, ele é o Senhor da minha vida. Outros falariam, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Outros diriam, ele é o meu Salvador. Mas na prática do dia a dia, isso era a importância do que Jesus perguntava. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você nas suas atitudes? Na maneira como você vive a sua vida. Na maneira como você se importa com as pessoas. A próxima pergunta, eu quero acelerar um pouquinho por conta do tempo. A terceira pergunta que eu separei para você é, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas celestiais? E essa pergunta o Senhor Jesus Cristo faz a Nicodemos. Nicodemos veio durante a noite para tentar interrogar Jesus a respeito de quem ele era, de onde ele tinha vindo, por que as coisas estavam acontecendo como estavam acontecendo. E o Senhor Jesus Cristo começa a dar resposta para ele, e em certo ponto ele fica tão perdido com as respostas de Jesus e a profundidade do conteúdo que Jesus estava falando para ele, que o Senhor Jesus Cristo pergunta, se você não crê, quando eu faço comparação das coisas com as coisas que estão na terra, quando eu começar a falar para você das coisas do céu, como é que você crê? Jesus falava do novo nascimento, da purificação pela água, da vida no Espírito Santo, e comparando o Espírito Santo com o vento. E aí ele faz essa pergunta, se vocês não conseguem acreditar quando eu falo para você a respeito das coisas da terra, como você vai crer nas espirituais? Em outras palavras, se você não crê que Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, tem uma palavra para as coisas do seu dia a dia, como você crê nos céus abertos e na volta de Jesus? Se você não crê que Deus afeta a sua vida no dia a dia, nas coisas mais simples delas, nos pequenos detalhes da sua existência, nas coisas mais comuns da sua história, se você não consegue acreditar quando ele lhe fala dessas coisas, como então você crê das coisas maiores que hão de vir, que olho nenhum viu, que não subiu ao coração do homem, mas estão preparadas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo? A próxima pergunta, ele faz para o cego de Jericó. E essa pergunta, ela é incrível. Que queres que eu te faça? Ora, o homem é cego, clama por Jesus. Aparece, Jesus o chama para frente. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia muito bem de quem se tratava, pois ele manda o chamar. Eu quero comparar você com uma outra passagem rápida, uma outra pergunta que Jesus faz para aquele homem aleijado há 38 anos lá no tanque de Siloé. 18 anos eu acho que ele estava. Era alguma coisa com 8 que ele estava lá por tempo. Há muitos anos ele estava lá à beira do tanque de Siloé. O tanque era alguma coisa que os judeus acreditavam que um anjo vinha e chacoalhava as águas, então o primeiro que pulasse da água era curado. O Senhor Jesus Cristo chega para aquele homem coxo e fala assim, você crê que você pode ser curado? Ou você deseja ser curado? E o aleijado fala assim, então Senhor, é que não dá, porque a água está ali e a gente não consegue chegar.
Jesus não perguntou da dificuldade dele sobre chegar à água, ele perguntou a respeito dele se ele queria. Quando ele fez essa pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? O cego tinha na ponta da língua o que ele queria, eu quero ver. O meu problema é a vista, e só o Senhor pode resolver. O meu problema é eu não conseguir enxergar, e só o Senhor pode resolver. O que eu quero é ver. Se o Senhor Jesus Cristo hoje, nas muitas indagações, às vezes naquele despejar de palavras que você faz na sua oração sobre o futuro, sobre o casamento, sobre o namoro, sobre o relacionamento, sobre o trabalho, sobre as esperanças, sobre as expectativas, se o Senhor Jesus Cristo lhe chama à sua presença, como Ele lhe faz todas as vezes que você vem à sua presença, e Ele lhe perguntasse, de tudo isso, o que é que você quer que eu te faça? Existe muitos de nós que não teria como responder essa pergunta. Então, Senhor, veja bem, o que eu quero que o Senhor faça é meio difícil para o Senhor fazer. Existe por acaso coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer na sua história e na sua vida? Você percebe que as perguntas que Deus faz diz muito mais a respeito e testam as nossas intenções diante dele do que se talvez ele desse uma resposta inicial e absoluta no seu entendimento para as questões da sua vida? As perguntas que ele faz traz clareza à intenção do seu coração. A próxima pergunta que eu separei, só falta mais duas, essa e a outra. O Senhor Jesus Cristo faz aos discípulos no caminho de Emaús, e eu gosto dessa passagem. Capítulo 24 de Lucas. Se eu pudesse ter uma vez alguma aula de teologia, pudesse escolher uma aula que eu quisesse fazer de teologia, era essa. É o Senhor Jesus Cristo, entre a lei, os profetas e os salmos, explicando para aqueles dois discípulos tudo que estava escrito a respeito dele da lei. Deve ter sido um colosso de aula. Mas o início da caminhada, eles indo a Emaús, saindo de Jerusalém e indo a Emaús, e aquela caminhada de volta para Emaús era a caminhada de quem dizia, eu desisto, acabou, eu não acredito mais, eu não vou ficar mais aqui. E no início dessa caminhada, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, já de novo vivo, aparece a eles e fala assim, olha, que palavras é essa que vocês trocam entre o caminho e por que vocês estão tristes? A resposta ele é assim, o senhor é peregrino aqui? O senhor está de passagem aqui que o senhor não sabe o que aconteceu? E o Senhor Jesus Cristo ainda continua, né? Que coisas? As que concernem Jesus, o Nazareno, o homem profeta, provado em sinais, e nós críamos que seria ele a remir a Israel. No entanto, ele morreu e já é o terceiro dia. É bem verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e não o viram, e os seus discípulos confirmaram essa história, mas nós... E era exatamente o problema deles. Mas nós... Muita gente já teve contato com ele. Muita gente já o conheceu. Muita gente já recebeu dele uma palavra, um auxílio. Já ouviu dele uma promessa. Já foi tocado por ele, já foi transformado no seu coração. Muita gente já recebeu o batismo no Espírito Santo. Muita gente já experimentou da sua presença. Mas nós... É por isso que é essa conversa entre vocês. E durante uma caminhada de alegria e felicidade, vós estáis tristes. Porque vocês ainda não conseguiram perceber que a história que começou no passado, nessa manhã, é a história de vocês também. É a história do seu futuro. Eu sempre gosto de pensar isso a respeito da nossa juventude aqui na nossa igreja. Irmãos, nosso pastor sempre fala isso para nós e eu fico muito feliz. Irmãos, nós ainda não vimos o que Deus vai fazer através dessa igreja no mundo. Nós ainda não vimos. Por isso que nas nossas conversas não pode haver a tristeza. Por isso que na nossa conversa não pode haver, ele fez.
na vida do pastor, na vida dos líderes, mas na minha, na sua também. E é justamente o que nos leva para a última pergunta. E o dia que eu entendi o que o Senhor Jesus Cristo estava falando, eu chorei muito sozinho em casa. Era a manhã da ressurreição. Maria Madalena, Maria e uma outra foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. A hora que elas chegam na frente do sepulcro, a porta está aberta. A porta está aberta. A pedra está rolada. Elas olham uma para a outra, ficam atônitas, entram lá. Lucas fala que tinham 2 varões sentados. João fala que um varão falou com elas. Isso não significa que não tinha o outro sentado. O fato é que elas saíram de lá, foram buscar os discípulos. Mas João conta um detalhe que Lucas não fala. Que Maria Madalena, depois de ela ter ido buscar os discípulos, ela fica na beira do sepulcro, rodando e chorando. O que foi que os anjos disseram para elas? Por que procuras entre os mortos aquele quem vive? E ela está ali chorando e o Senhor Jesus Cristo aparece para ela e pergunta: mulher, por que choras? A quem buscais? Por que choras? A quem buscais? Ora, Jesus, eu estou no cemitério. Eu estou no cemitério, é óbvio que o meu choro e a minha mágoa e a minha tristeza é porque não só mataram alguém importante para mim, mas ainda fizeram o favor de roubar o corpo. É não só porque minha circunstância é difícil, mas ainda mataram o sonho. É não só porque ser imigrante nesse país é complicado, mas agora fecharam as portas. É não só porque esses novos relacionamentos que eu tenho feito, por conta meus pais trouxeram para cá é difícil, mas ainda agora todo mundo me trata mal. É não só porque nós somos imigrantes, mas ainda nos falta dinheiro para fazer o resto. E o Senhor Jesus Cristo pergunta para a mulher: mulher, por que choras? A quem buscais? E aí eu entendi que faz toda a diferença. Porque se eu estivesse buscando o sonho que morreu, eu tenho razão para chorar. Porque se eu estivesse buscando o status imigratório que me garante alguma coisa, eu tenho razão em chorar. Tô certo. Se eu estivesse buscando a porta que me coloca na próxima etapa da vida, eu tinha razão em chorar. Agora, se eu estou buscando a pessoa que para ela todas as coisas são possíveis, eu precisava estar pulando de alegria. Porque aquele que deveria estar morto está vivo para a glória do nome, do seu próprio nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Eu gostaria de começar a terminar essa mensagem. As perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz, elas completamente redefinem aquilo que nós realmente queremos da sua presença. É por isso que Jó... Você me ajuda, Guigui? Pastor Guigui. É por isso que Jó, ao terminar a escalada das perguntas, a terminar a sequência das perguntas, que ele não teve resposta para nenhuma, ele fala assim: Senhor, eu falei como um louco e eu não sabia o que eu estava dizendo. Na verdade, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como o cego de Jericó. Depois, quando Jesus o recuperou vista, ele usou aquilo que Jesus recuperou para segui-lo. Ele viu e seguiu. Jesus com Maria Madalena fala assim: mulher, então ela vê que é o Senhor Jesus Cristo e ela se alegra profundamente, mas aqui vem. Jó, quando entende essas coisas, entende que depois de todas as perguntas ele não tinha o que responder. Depois de saber que ele falou como um louco, que ele pensou coisas que eram desatinos, que agora ele podia ver ao Senhor de verdade, ele fala assim: bem sei que tudo podes. E de que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O que tem lhe atrapalhado para receber algo de Deus?
o que tem lhe atrapalhado e que tem indagado o seu coração a respeito das promessas que Deus fez para a sua vida e para o seu coração. Eu quero deixar a última pergunta do Senhor Jesus Cristo para você enquanto eu te convido ao altar. Por que choras? A quem buscais? Você está buscando os seus sonhos ou a pessoa que faz os sonhos de qualquer pessoa possível? Ou a pessoa que não só faz sonhos possíveis, mas tem sonhos maiores para a sua vida? Se é a primeira vez que você ouve a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você à frente. Eu quero fazer uma oração para você. Ele morreu pelos seus pecados. Aquela ressurreição de manhã foi para dar prova à sua vida de qualquer erro que você tenha cometido. Ele é a resposta absoluta de que Ele pode todas as coisas. Mas a você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, o que tem lhe impedido de continuar crendo naquilo que o Senhor vai fazer? Deixa o nosso pastor e os pastores orarem por você nessa manhã, nesse começo de tarde. Vem aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração e tu sabes bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Os meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Deus Pai amado, Deus poderoso, Deus querido, Santo dos Santos. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, Pai. Esses jovens estão aqui prostrados, Pai, na Tua presença, Pai. Pedindo, Senhor, rogando, necessitando da Tua misericórdia. Necessitando, Senhor Jesus, do Teu direcionamento. Que Tu seja o guia, Senhor Jesus, desses jovens no dia de hoje, Senhor, no seu futuro, Pai. Que eles sejam, Pai, crentes poderosos, Senhor, na Tua palavra. Que eles sejam, Pai, estudiosos do Teu Evangelho, meu Deus. Que Ele leve o Teu nome adiante. Que Ele leve a Tua santa palavra, Senhor Jesus, por onde eles forem, Pai. No trabalho, nas escolas, Senhor. Na vida secular. No meio dos parentes, Pai, daqueles parentes que não Te conhecem, que não creem em Ti, não creem na Tua misericórdia, meu Deus.
Guia-nos, Senhor. Toma as rédeas, Senhor, dessa juventude da nossa igreja, Pai. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa ser multiplicado para toda raça, para todo corpo, para toda nação, maravilhoso Deus. E eles são, Senhor, o Teu futuro aqui na terra, Pai. Futuros preletores, Senhor, ministradores da Tua palavra, meu Deus. Nós temos a ciência, Pai. Nós temos o conhecimento, nós temos a garantia Tua, Pai, que os nossos jovens, Senhor, são como flechas na mão como vaso na mão do oleiro, Pai. São como flechas direcionadas, Pai, para levar o Teu Evangelho, para guiá-los, Senhor Jesus. Cobre com Teu santo sangue, Senhor. Protege, guia, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, Pai. Despede-nos em paz e com segurança, Pai amado e querido. Longe, Pai, distancia o Senhor desse vírus, distancia, Senhor, dessas enfermidades que no nosso mundo secular, Pai amado e querido, e que Tua honra, e que tudo seja para Tua honra, para Tua glória, Teu louvor e Tua adoração. É por isso que te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Que Tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu quero ouvir você cantando mais alto que o rei. Eu sei. Aí, canta sorrindo, não canta de cara feia não, canta sorrindo, deixa eu ver. Aí, canta sorrindo, isso. Os teus olhos sobre mim, eles me enchem da Tua paz. Que os teus olhos sobre mim, eles me enchem da Tua paz. Vou fazer um pedido para você. Eu queria que você cantasse pela última vez esse coro como uma oração. Só você e Deus. Sabe o que significa? Olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Significa aquelas coisas que eu via acontecer na vida dos meus pais, aquelas coisas que eu via acontecer na vida dos outros. Eu comecei a olhar para mim mesmo enquanto o pastor Will estava pregando. Eu me lembrei, por exemplo, do meu pai fazendo culto ao ar livre. Aí chegou um dia que eu estava fazendo culto ao ar livre. Agora te veem os meus olhos. Eu me lembro que eu era criança e eu morria de vontade de dirigir, porque eu tinha 3 irmãos homens mais velhos do que eu. E todos eles daqui a pouco estavam dirigindo. E eu morria de vontade de dirigir também. E eu ficava vendo e às vezes ficava até brincando, né? Aí um dia eu estava dirigindo, chegou a minha vez. Agora te veem os meus olhos. Os missionários chegavam na casa do meu pai. Eu me lembro de um que ia, cantava e tocava violão, uma voz bonita que aquele homem tinha, que saudades. Ele cantava 100 ovelhas. Mas pode continuar aqui, por favor. Só aí. You can't help yourself, right? Uma voz linda, cheia. Eu disse, que coisa linda ser missionário. Ele tinha sido missionário no Paraguai. Pastor Satírio vinha muito na nossa casa, tomava a sopinha de mãe Wanda e a papinha de mãe Wanda. Quer dizer, que coisa linda esses missionários. E quando eu era adolescente ainda, o Senhor me chamou para a missão. Eu nem podia imaginar que quando eu viesse para os Estados Unidos eu ia estar fazendo missão. Hoje, dia 15 de março de 2020, eu posso dizer ao Senhor, hoje, te veem os meus olhos. Aleluia, aleluia. A sua vez está chegando. Get ready. It's your turn now. We're gonna pass to you. Be ready. Be holy. Be willing. Be prepared. In Jesus' mighty name. Esteja pronto em nome de Jesus. É a sua vez. Diga para Jesus. Sei que é tua fidelidade quem leva a minha vida mais além. Fale com Deus. Muito além do que eu posso imaginar.
Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Hoje você vai sair daqui com esta unção de Deus na sua vida. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Glória a Deus. Olha,